Saravá, macumbeiros, boa tarde a todos. Cláudio Malta aqui com vocês novamente. Nosso primeiro vídeo desse ano. E antes de mais nada, claro, gostaria de desejar a todos, a cada um de vocês, um feliz ano novo. Que nosso Pai Ogum possa abrir os caminhos, trazendo muita felicidade nessa caminhada de cada um de vocês. Que seja próspero, que seja iluminado, né? Claro, a sua vida, a sua luz. Que todos consigam neste ano aquilo que não conseguiu o ano passado, né? Que isso é muito mais importante. E estamos aqui novamente, vamos dar início ao meu prometido, aquilo que eu prometi para vocês, de pelo menos uma vez por semana a gente poder ter a oportunidade de falarmos um pouco sobre a Umbanda. Então vamos falar de diversos temas, vamos falar de diversas situações dentro da Umbanda, situações que acontecem dentro do terreiro, vamos falar de diversas coisas aí. Eu aproveitei essa oportunidade para mim poder falar com vocês uma questão que eu acho de extrema importância dentro do terreiro, que pouco se escuta falar. A gente vê irmãos falando sobre Exu, Orixá, né? Uma série de questões. Eu acho que um dos temas mais polêmicos dentro da nossa querida Umbanda, e o que as pessoas mais querem saber é sobre Exu e Pombogira, né? Mas em breve nós faremos um vídeo aí falando sobre Exu e Pombogira, né? Mas as pessoas esquecem de uma questão muito oportuna, muito interessante e de muita valia de dentro do nosso terreiro. As pessoas esquecem de falar sobre aquele que é um dos mais importantes dentro do terreiro. Vamos falar um pouquinho de Cambono. Para quem não sabe o que é Cambono, Cambono é aquele que dentro do terreiro auxilia os seus guias, auxilia o terreiro quando os pais de santo, mães de santos estão incorporados. É ele que dá o suporte total para dentro do terreiro. É aquele que traz para dentro do terreiro a ordem, né? Porque se não tiver a ordem dentro do terreiro, como é que vai acontecer o funcionamento desse terreiro? Durante os trabalhos de incorporação, onde pais e mães de santos já estão incorporados, como é que vai funcionar tudo isso daí? Então muitas das vezes, a gente chega num terreiro e algumas vezes, alguns de nós já passou por isso daí, e a gente se depara com um guia arriado em terra, e esse guia diz para mim, diz para você, se você nunca ouviu dizer, ou já escutou isso dentro do terreiro, o guia diz: olha, meu filho, minha filha, você tem que vestir o branco para poder trabalhar. E aí vem a condição. Aí vem uma condição muito difícil da nossa vida. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Eu cheguei agora no terreiro. E aí, como é que eu vou fazer? E aí você tem a oportunidade de ir lá naquele momento, depois da gira ou numa próxima gira, virar para o pai de santo da casa e dizer para o pai de santo: meu pai, minha mãe, o guia, o Exu, o preto velho, o caboclo diz que eu preciso vestir branco, eu preciso trabalhar, a minha mediunidade está aflorando
e eu não sei o que fazer. O primeiro convite que o pai de santo, a mãe de santo, ou sacerdote, ou seja quem for, zelador de santo, qualquer um, vai dizer para você, é que você faça parte dessa corrente e que você exerça o trabalho de cambono. Porque na Umbanda não se nega trabalho para quem quer trabalhar. Essa coisinha que a gente escuta, essas situações que a gente escuta de que primeiro tem que fazer o curso para depois adentrar na corrente. Me desculpa, mas eu acho que isso daí é uma questão muito que as pessoas, os sacerdotes, dizem para vocês, porque hoje, dentro da Umbanda, algumas vertentes de Umbanda é tudo pago, até uma vela que você for acender é pago dentro do terreiro. Então ele se aproveita de uma condição para dizer para você que você precisa fazer o curso de desenvolvimento mediúnico para depois entrar para a corrente. E quando a gente pega, porque eu sou vertente daquela Umbanda raiz, sabe? A Umbanda raiz, aquela coisa de realmente pé no chão, aquelas questões de que tudo a gente se aprendia com os guias dentro do terreiro, aprendia com os nossos ancestrais, aprendia com o nosso pai e mãe de santo. A aula que os guias nos davam de aprendizado era coisa incrível. Eu sou desse tempo. Eu venho de uma terceira geração de umbandista. Minha avó materna já frequentava Umbanda, depois meu pai e minha mãe já vieram da Umbanda também, e eu estou aqui nessa minha terceira geração. Então eu sou dessa época, eu não aprendi nada de internet. Tudo que eu trago para dentro da minha casa foi todo um aprendizado que eu trouxe dentro da religiosidade de Umbanda. Então eu acho essa questão de que agora você descobriu, o guia te convidou para você trabalhar, então você precisa agora fazer o cursinho que custa X por mês para você fazer desenvolvimento mediúnico. Negativo. Ninguém precisa desenvolver mediunidade em cursinho. Cursinho não te ensina a desenvolver mediunidade. O que te ensina a desenvolver mediunidade é a vivência dentro do terreiro. São com seus guias. São com os guias que está em terra, que arreia em terra, que consegue exercer um ótimo trabalho com você. Então é isso que eu estou falando. E aí eu chego no terreiro e falo com o meu sacerdote, meu pai, minha mãe de santo, meu zelador de santo, e falo, e agora, o que eu faço? Eu preciso trabalhar. Como eu disse anteriormente, ninguém nega trabalho dentro da Umbanda. A Umbanda está de braços abertos para acolher todos aqueles que se encontram, que chegam na Umbanda com o interesse de aprender, de vivenciar a Umbanda. E aí de repente chega um irmão, uma irmã, dizendo que o guia disse para ela que ela precisava vestir branco e que realmente no pensar da caminhada dela, de tanto a reflexão da vida dela, é isso que ela quer. É uma religião que ela sentiu dentro do peito, é uma religião que ela trouxe para dentro de si, que ela se sentiu muito acolhida e é isso que ela quer para a vida dela. E aí, o que a gente faz? Como é que vamos fazer nessa questão? Então você é convidado nesse momento a fazer parte de uma corrente mediúnica. Dentro dessa corrente mediúnica de Cambonos, a gente convida para participar sem custo nenhum, sem ter que pagar nada, na sua vivência dentro do terreiro, a participar a fazer parte da corrente mediúnica e fazer parte do desenvolvimento mediúnico da casa também. Só que você precisa, paralelamente, trabalhando
dentro da corrente e fazendo um curso de desenvolvimento, aprender como é que funciona os trabalhos do Kanbono, que é muito importante, como eu iniciei a nossa conversa aqui falando, que depois dos guias, o trabalho mais importante que tem, é lógico, que é o dos Kanbonos. E o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a aprender. Eu preciso começar a lembrar que o Kanbono, ele é aquela que são responsáveis pelo andamento dos trabalhos do terreiro. Eles são aqueles que são responsáveis pelo andamento dos terreiros, enquanto seus pais e mães de santos estão incorporados com seus guias, para que nada vire bagunça. Não é só quando a gente pensa que eu sou Kanbono, então eu vou lá e separo o charuto, o cigarro de paia, o paieiro, o cachimbo do preto velho, né? O cachimbo do caboclo ou o charuto, depende do caboclo que ele fuma. Então eu separo suas bebidas, separo seus materiais de trabalho e ali minha função está cumprida dentro do terreiro. A função do Kanbono é muito mais importante dentro do terreiro, não é só fazer isso. A função do Kanbono é estar do lado dos seus médios, trabalhadores. É lógico que com bom senso e respeito, como sempre, jamais você vai estar do lado prestando atenção no que o consulente, o assistido, está desabafando seus problemas e dificuldades com o seu médium, com o guia que está em terra. Essa não é a função do Kanbono. A função do Kanbono é ele auxiliar os seus guias, é ele preservar a andança dentro do terreiro. Quando o terreiro tem os seus trabalhos, quando o terreiro começa a caminhar, que dá iniciação na sua gira, é o Kanbono que é responsável por tudo isso. Então, qual que é a função do Kanbono? É zelar pelo que os trabalhos aconteçam. Nós temos muitos assistidos aí indisciplinado. Hoje, com essa tecnologia avançada que a gente tem, está todo mundo com o celular na mão, a todo momento. As ondas do celular, já foi dito pelos próprios guias que a Rei em Terra, atrapalha a conexão com o alto, atrapalha a conexão com os guias. Então nós temos que ter muito cuidado. E a função uma das funções do Kanbono é zelar por esse andamento do terreiro, pelas questões que acontecem dentro do terreiro. Então, eu preciso ficar de olho na assistência, eu preciso ficar de olho no que está acontecendo dentro da gira, eu preciso zelar pelo bom comportamento dos assistidos. Então vamos evitar, a função do Kanbono é evitar aquelas conversinhas banais dentro do terreiro, muita falação, para que não atrapalhe o andamento do terreiro, assistido, esperando a sua vez de passar com um guia, e vai lá e liga o celular e fica falando no WhatsApp, Facebook ou coisa parecida. Então a nossa função é essa, é zelar pelos trabalhos. E uma das funções muito importantes também do Kanbono, que poucos de nós sabem, é observar o andamento da gira. Qual que é esse andamento da gira que a gente está falando? A gente está falando daqueles médiuns que tem um comportamento meio que abusivo quando o Kanbono começa a prestar atenção. O que eu quero dizer de comportamento meio abusivo? Eu quero dizer o seguinte: os guias têm um comportamento coerente, correto na sua vida, e aí cabe o Kanbono nesse momento a começar a prestar atenção no comportamento dos seus médios. Por quê? A gente precisa observar se aquele médium incorporado no Exu,
não está bebendo demasiadamente. A gente precisa observar os cambonos que eu digo, observar os exageros que acontecem dentro das giras, dentro do terreiro. Observar aquilo que o médium incorporado nos seus guias está falando, está passando para os seus assistidos, qual que é o comportamento que ele está tendo naquele momento, está tendo muita alteração, se é o médium que está falando ou se é o guia que está falando. A gente precisa ter muito cuidado com essa situação, porque qualquer desvio de médiums dentro de uma gira cabe ao cambono não achar porque o médium X é amigo dele ou dela, que eu não vou falar para o meu sacerdote, para o meu pai de santo, para a minha mãe de santo, porque não essa é a função do cambone. A função do cambone é realmente zelar pelo andamento da gira, porque talvez se o médium está cometendo alguns excessos, falando algumas coisas que não deveria, a gente deve e tem obrigação de passar toda essa responsabilidade para o nosso sacerdote, o pai ou mãe de santo, logo após a gira, porque talvez o médium esteja passando por algum problema emocional muito sério, muito grave, onde ele merece uma atenção maior e um tratamento digno. Então, a função do cambone é muito maior do que isso que a gente almeja, do que a gente pensa na nossa vida. A função do cambone realmente é zelar pelo andamento dos trabalhos no terreiro. E como eu disse, é uma função muito importante que tem dentro do terreiro, que poucos falam sobre isso, que poucos entendem sobre isso, mas é muito, demasiadamente importante dentro do terreiro. Eu vou me despedir de cada um de vocês. Qualquer dúvida mediante este vídeo que eu estou postando, pode me chamar ali no direct, que a gente tira as dúvidas, a gente comenta, a gente também recebe suas críticas, não tem problema, tá? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tiraram esse tempo do seu dia para poder escutar um pouquinho daquilo que eu aprendi com meus ancestrais, que é aquele que eu aprendi com os antigos da Umbanda, que eu não precisei fazer cursinho nenhum, eu não precisei estar na internet pesquisando sobre Umbanda, eu não precisei fazer curso online sobre Umbanda, porque tudo que cabe a mim, que eu aprendi, foi na minha fé, na certeza de que tudo aquilo que eu estou aprendendo vem dos guias, vem dos antigos da Umbanda, que sabiam o que estava fazendo. Porque como hoje a internet é terra de ninguém, cada um faz o que quer nela, fala o que quer, todos são doutorados hoje de Umbanda, todos que estão aí são doutorados de Umbanda, dando um curso porque acha que sabe mais do que todo mundo, falando coisas que sabe, que acha que